Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso Racionalidade em Transição, Magia, Alquimia e o Nascimento da Ciência Moderna. Esta é a quarta aula do curso, e nesta aula nós vamos falar sobre três figuras importantes da fase inicial do desenvolvimento da ciência moderna, no início do século XVII, na passagem do século XVI para o século XVII, que foram Kepler, Galileu e Francis Bacon. Então, nós vamos falar um pouco sobre cada um deles e depois ah, é, ah, ah, fazer uma análise de como eles, na verdade, representam figuras de transição. Todos os três, embora já sejam defensores de um novo modo de pensar, que é a ciência moderna, ao mesmo tempo, eles ainda carregam elementos de um pensamento antigo. Então, vamos começar falando com um contexto histórico. Isso, esse contexto a gente já abordou nos outros vídeos, mas vamos fazer uma recapitulação aqui, né? O final do século XVI, o fim do século XVII e o início do século XVII é um período de transição entre o Renascimento e o início da modernidade científica. O universo é visto por muitos, né, como um todo animado e harmônico. Animado aqui é aquela ideia do universo quase como se fosse um, um ser vivo. As práticas intelectuais aceitas na época incluíam a astrologia, a magia natural, e a alquimia, sobre as quais nós falamos nas aulas anteriores. E também a escolástica, que é uma filosofia de caráter aristotélico, mas subjugada a uma teologia cristã. Então, as práticas intelectuais da época incluíam essas formas de pensar, mas, ao mesmo tempo, ah, foram surgindo métodos cada vez mais sistemáticos de observação, de experimentação e de cálculo. Então, há um crescente interesse pela matematização da natureza, que, em parte, foi impulsionada pela grande obra do Copérnico, em 1543, que foi a, sobre a revolução dos orbes celestes, em que eles propõem um modelo heliocêntrico, né, para descrever o, o sistema solar, que na verdade era a visão do universo inteiro na época. Portanto, estabelecendo uma rivalidade com o modelo geocêntrico, cuja formulação matemática mais precisa foi a do Ptolomeu, vem lá do século II. Então, o modelo ptolomaico já estava em voga há mais de 1000 anos, e o modelo do Copérnico surgiu para rivalizar com ele. E
pela atitude do Copérnico, né, de fazer uma descrição matemática para esse modelo heliocêntrico, que na verdade tinha certas características, era um modelo matematicamente mais simples do que o do Ptolomeu. Isso ajudou a produzir um interesse crescente, né? Um interesse maior pela ideia da matematização da natureza. Então, a obra do Copérnico foi na metade do século XVI, e essa influência, então, estava chegando aí lá na parte final, né, do século XVI, na passagem para o século XVII, essa influência da obra do Copérnico se fazer sentir. Um marco importante que acontece em 1608, então já no início do século XVII, é a invenção do telescópio na Holanda, por Hans Lippershey. E o Galileu logo ah, fez aperfeiçoamentos e começou a fazer observações. Então, muito rapidamente, após a invenção do telescópio, já surgiram consequências importantes. Então, a invenção do telescópio muda radicalmente a observação astronômica, que até então era baseada apenas na visão a olho nu. Então, esse é um ponto importante que acontece ali, mais ou menos no meio desse período, né? Nós estamos falando do final do século XVI, do início do século XVII. A invenção do telescópio está bem ali no meio dessa história. Então, esse é o contexto. Vamos começar, então, falando um pouco do Kepler. Ele foi um astrônomo alemão e, ah, e ele era particularmente fascinado por tentar entender o movimento dos planetas. Ele tinha uma visão de mundo que era fortemente influenciado pela tradição pitagórica, que enfatizava os números como essência da realidade, e pela visão platônica, né, que a geometria seria a linguagem do divino. Então, ele tinha essa influência muito, muito marcante, e uma das coisas que ele tentou fazer, numa obra de 1596, foi tentar relacionar a órbita dos planetas conhecidos na época, os planetas visíveis, dentro do modelo heliocêntrico, quer dizer, já aceitando a ideia do Copérnico, do céu do Sol no centro, mas relacionar as órbitas dos planetas com os chamados sólidos platônicos. Os sólidos platônicos são os sólidos regulares, quer dizer, são figuras tridimensionais que têm lados, são figuras todas idênticas umas às outras. Existem apenas cinco desses, dessas figuras. O mais conhecido, obviamente, é o cubo, né? Mas existem outros, tem o tetraedro, o octaedro, o, o icosaedro, e o dodecaedro, que eu saltei. Então, são sólidos que têm quatro faces, seis faces, 8 faces, 12 faces ou 20 faces. Só existem esses. São chamados sólidos regulares.
ou sólidos perfeitos, ou poliedros regulares. Em três dimensões só existem esses. E, é, e como haviam apenas cinco planetas conhecidos, né, na época, que são visíveis a olho nu, né, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, quer dizer, na verdade, Saturno, são seis, né? Mas ele tentou organizar a órbita desses planetas, relacionando a distância deles ao Sol colocando como está na figura aqui, esses sólidos platônicos um dentro dos outros. Então, porque é uma ideia claramente muito inspirada, né, pela ideia de que deveria haver uma beleza geométrica, né, na estrutura do mundo. É, bom, ah, mas não havia uma razão mais ah, concreta para ele fazer essa relação, a não ser essa inspiração, né, com base na beleza matemática. Porém, ele também, como ele era obcecado por entender o movimento dos planetas, ele acabou se debruçando sobre os dados que ele conseguiu do Tycho Brahe. Tycho Brahe foi um astrônomo dinamarquês que foi quem fez as mais cuidadosas, melhores observações astronômicas até então. E o Kepler trabalhou como assistente dele durante um tempo. Quando Tycho Brahe morreu em 1601, o Kepler pegou os dados do Tycho Brahe e passou um bom tempo estudando medições muito precisas, né, sobre observações muito precisas do movimento dos planetas. E daí ele acabou encontrando dessa análise leis matemáticas que descrevem o, o movimento dos planetas com um grau de precisão muito bom. Então, a ideia de a, que a órbita dos planetas, na verdade, são órbitas elípticas, né, com o Sol em um dos focos da elipse. Tem a lei das áreas, que a reta que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais, e tem uma relação entre o período e a distância média do planeta ao Sol. O quadrado do período ao tempo com que o planeta leva para dar uma volta completa, né? O quadrado do período é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol. Então, ele acabou tirando essas três leis, as duas primeiras mais cedo, né, ele publicou em 1609, e a relação entre períodos e distâncias ele publicou mais tarde. Mas vejam que o telescópio foi descoberto em 1608. Então, quando o Kepler publicou as duas primeiras leis dele em 1609, ele estava se baseando nas observações feitas a olho nu. Ainda não tinha dado tempo do telescópio ser útil para isso. Mas essas são leis já matematicamente bem precisas e que ele realmente extraiu
de uma análise cuidadosa dos dados. Ou seja, ele levou a observação muito a sério, né? Mas, para ele, essas leis revelavam a harmonia e a racionalidade do plano divino. Quer dizer, a matemática não apenas descrevia, mas expressava uma música do cosmos. Então, tanto que uma das obras dele, eu coloquei aqui, né, é, é a harmonia dos mundos, né? É a harmonia do mundo. Então, ele realmente, mesmo se por um lado ele tinha fazer um trabalho muito rigoroso do ponto de vista matemático, da análise do movimento dos planetas, por outro lado, ele tinha uma visão um pouco mística, né, do universo. E ele dava à própria matemática uma função mística, digamos assim, né? Então a gente vê aí, né, que a visão dele, né, na visão de mundo dele havia uma mistura entre um rigor matemático e uma espiritualidade cósmica. Essa parte da espiritualidade cósmica era bem típica da época. Então, por esse lado, ele ainda estava imerso em certos aspectos culturais da época. Vamos falar agora do Galileu, né? O Galileu, cientista italiano, e foi certamente uma das pessoas mais importantes aí desse período. Ele introduziu a prática de combinar a observação controlada, experimentos e modelagem matemática. Então, na verdade, ele foi um dos primeiros a ter uma noção clara da importância da experimentação. A física anterior a essa época era, uma, era a física aristotélica que era qualitativa, não empregava matemática. E ah, o Galileu, então, bom, então ele compartilhava dessa ideia de que a linguagem adequada para descrever o mundo seria a linguagem matemática. Então, tem uma frase dele, né, que o universo, né, que a natureza deve ser lida como um livro escrito em linguagem matemática. Então, ele estava realmente preocupado com a matematização, né, com a formulação de modelos matemáticos para descrever a realidade, não apenas o movimento dos planetas, como no caso do Kepler, mas ou como no caso que o Kepler estudou em detalhes, mas de uma forma mais geral, né? E então, em particular, ele estudou a lei da queda dos corpos, né? Que ele descobriu quando nós lançamos um corpo, né? Ele cai com uma aceleração constante, né? Então, dois corpos, mesmo que tenham massas diferentes, são soltados ao mesmo tempo, desprezando a resistência do ar, né? Eles caem exatamente com a mesma aceleração. É, então, é uma lei matematicamente precisa, é, e, e que é uma lei que já contraria, então, a física
do Aristóteles. É, então, a, a a importância do Galileu aí, nesse sentido, ele ele está ainda mais do que o Kepler, porque o Kepler estava estudando um problema mais restrito, que era o movimento dos planetas. O Galileu estava tentando fazer uma matematização de todos os fenômenos que ele pudesse, digamos assim, um espírito mais universalista, digamos assim. Então, a lei da queda dos corpos, em particular, é mais do que apenas um caso específico. Já é um início de toda uma nova física, de toda uma nova maneira de conceber o movimento em geral. Então, é uma coisa que tem, é uma contribuição que tem consequências muito grandes, muito profundas. É, Como eu já comentei, ele logo depois que o telescópio foi inventado, ele já fez modificações. Então, o telescópio foi inventado em 1608. E no ano seguinte, 1609, o Galileu já estava fazendo aperfeiçoamentos. E em 1610 ele publicou descobertas já importantes. Ele descobriu as quatro maiores luas de Júpiter. Ele descobriu que Vênus tem fases, né, assim como a Lua, né? Fase crescente, minguante, né, como a gente tem, né, Lua crescente, Lua minguante, Lua cheia. O Vênus também tem essas fases, e ele também viu montanhas, né, na Lua. É, então, ah, foram observações realmente novas que são impossíveis de serem vistas sem o telescópio. Então, realmente trouxe uma novidade grande aí para o terreno da astronomia, né? E a coisa pela qual talvez ele tenha ficado mais famoso, que foi a defesa do sistema copernicano, do modelo heliocêntrico, do mundo com o Sol no centro e a Terra girando em torno do Sol. E isso foi importante porque entrava em conflito com a doutrina oficial da Igreja Católica e, na época, isso levava a um risco de ser interpretado como heresia, né? Então, ele de fato teve problemas em função disso. É, mas deixando o foco por enquanto na questão da física, né? É, ele enfatizava, né, no seu raciocínio sobre o movimento, né, sobre os fenômenos físicos. Ele buscava sempre causas mecânicas e quantificáveis, né, rejeitando explicações baseadas em qualidades ocultas, que é exatamente então o espírito, né, é um dos pilares aí, né, do espírito da ciência moderna. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda aceitava a astrologia, ao ponto de até fazer horóscopos. Então, enfim, então,
hum, com toda a dedicação dele a, a essa maneira mais rigorosa de pensar sobre a natureza, né, com valorizando a experimentação, rejeitando explicações com base em qualidades ocultas, é, procurando sempre matematizar as coisas, etc. Mesmo assim, ele ainda aceitava uma boa parte daquela visão de mundo simbólica que se expressava em parte na astrologia. Mas então vale comentar, como eu estava falando, que o Galileu acabou sendo condenado pelo Tribunal da Inquisição, pela defesa que ele fez do sistema copernicano, mas ele foi condenado à prisão domiciliar. É uma pena considerada consideravelmente leve. Muita gente na época sofreu um destino mais dramático do que isso. Então, claramente, é uma figura importante, mas a gente vê aí com toda a capacidade do Galileu de trazer novidades e de encarnar boa parte do espírito da ciência moderna. Ele ainda acreditava na astrologia e fazia horóscopos. A outra pessoa sobre a qual eu quero falar é o Francis Bacon. Foi um filósofo inglês, mas então ele não foi exatamente um cientista, ele era mais um pensador, mas ele era extremamente interessado na questão do conhecimento, né? E ele então formulou um programa para uma reforma do saber. Ele ainda mais agudamente do que o Kepler e o Galileu, ele tinha uma percepção sobre um novo método de examinar a natureza, né? Que é um- uma, uma metodologia que é nova e que seria o nascimento realmente aí do método científico, que no caso dele ele defendeu com base na indução experimental, né? Quer dizer, a indução experimental, a ideia é que a partir dos experimentos você extrai uma hipótese, né? A partir da observação e do experimento, você extrai da análise dos dados uma explicação. Então, grosso modo, esse é o método da indução experimental que ele defendeu. Então, ele era mais um filósofo preocupado em defender uma nova metodologia para a construção do conhecimento. E ele acreditava, então, que a ciência deveria ser coletiva, sistemática, voltada para a utilidade pública. Ele criticou preconceitos e distorções, né? Distorções mentais, é, ah, e,
pôs bastante ênfase na necessidade da observação, da repetição, do registro, para evitar conclusões precipitadas, né? Então, ele tinha uma crítica muito forte às ideias tendenciosas, né? Que podem ser tendenciosas por diferentes motivos, né? Então, ele viu o método científico como uma maneira de evitar as armadilhas comuns de um pensamento tendencioso, que pode ser tendencioso, né, por questões relacionadas a alguns tipos, né, relacionados à espécie como um todo, a falhas do indivíduo, né, limitações individuais, confusões linguísticas e uma aceitação cega de sistemas filosóficos. Então, ele achava que essas coisas todas eram potencialmente erros que precisavam ser evitados, e o método científico é uma maneira de tentar evitar esses erros, de tentar evitar essas distorções geradas por um pensamento tendencioso. Ah, um aspecto relevante aí que ele via a ciência como um poder muito grande para transformar o mundo, e nesse aspecto ele mantinha uma característica que ainda era parecida com o espírito da época, né? Havia uma ideia, por exemplo, na magia natural, assim como na alquimia, de você buscar a pureza, né? Buscar uma, uma melhora, né? Entrar em harmonia com o cosmos. Então, na verdade, o Francis Bacon, ele via a ciência como uma outra maneira de chegar nesse mesmo ponto, de chegar ao mesmo objetivo. É, é como se ele aceitasse o objetivo como era entendido na época, né, um objetivo utópico, né, de, de uma evolução, né, do ser humano, né, e a, a ciência seria um método diferente, que evitaria forças ocultas, mas que, no fundo, levaria ao mesmo fim, a essa, a essa produção de vamos dizer, de uma realidade melhor, mais perfeita, mais pura. Então, nesse sentido, ele dava à ciência quase que uma tarefa mágica. Então, é um pouco diferente dos outros dois. Então, já vou passar para o outro slide aqui. O Kepler e o Galileu, eles tinham mais claramente uma relação com aspectos
mais concretos da visão simbólica do mundo da época. O Kepler com uma visão mística do cosmos, pensando na harmonia cósmica, na música celeste. O Galileu aceitando a astrologia, né, fazendo horóscopos. O Francis Bacon, nesse sentido, ele já não aceitava essas forças ocultas que, por exemplo, estariam operando na astrologia, mas, ao mesmo tempo, ele mantinha uma expectativa de progresso que era condizente com a expectativa do mundo da época. Aquilo que o alquimista desejava alcançar pela via das suas manipulações alquímicas, o Francis Bacon queria alcançar mais ou menos a mesma coisa pela via da ciência, vamos dizer assim. Então, é talvez um pouco mais abstrato, um pouco mais difícil de enxergar, mas ele também tinha um, um, alguma relação ainda com o pensamento típico da época. Então, com isso a gente vê que essas três pessoas, né, são três figuras-chave, três figuras fundamentais da, nesse período de transição, né, do Renascimento para o mundo moderno, né? E especialmente para a transição para uma nova forma de pensar, que é a ciência moderna, mas cada um deles, ao seu modo, ainda estava mergulhado em certos aspectos da cultura da época, em que havia uma boa dose de pensamento simbólico, né, e místico. Bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar de mais um personagem importante, que foi o Isaac Newton. Então, obrigado pela atenção.